No último momento que vimos, Jubelian estava desacordada nos braços de seu pai, que entrou em desespero pela repentina situação. Sem saber o que fazer, ele continua a chamar por seu nome mesmo sem resposta. Após levar Jubelian para casa, sua situação não demonstra melhoras. Enquanto está deitado em sua cama, seu pai ao seu lado pega sua mão, pedindo: "Não me deixe, Jubelian. Se você me deixar também, então eu estarei. Por favor, levante." Mesmo inconsciente, nossa protagonista conseguia ouvir algumas coisas. Dentre essas coisas, as palavras de seu pai foram escutadas, sem entender muito a mudança de seu pai, que antes era um homem frio, que inclusive abandonou sua própria filha, que acabou morrendo, sem conseguir se mexer. Então ela pensa, sem conseguir dizer nada: "Isso é estranho. Não há como você me chamar assim. Por que você está reagindo assim?" Finalmente, depois de um tempo, ela consegue recobrar a consciência e fala em seu pensamento: "Oh, minha cabeça dói. Que sonho esquisito." Vendo do seu lado um senhor dizendo: "Milady, você está bem?" Ela responde: "Sr. Allen." Ele, sendo médico da família, continua dizendo: "Você tem alguma ideia de como eu estava preocupado enquanto você não acordava? Todos estavam bufando no meu pescoço." Logo em seguida, Jubelian diz: "Acho que desmaiei. Por quanto tempo eu adormeci?" Ele responde: "Por 4 dias inteiros." Isso a assusta. 4 dias não é um tempo normal de desmaio por um mal-estar. Antes que continuasse em seu pensamento, é interrompida pela preocupação de sua empregada, que entra chamando: "Milady, você está bem?" A protagonista, olhando em volta, vê uma grande quantidade de presentes e flores, e pergunta: "O que é tudo isso?" Sua empregada responde: "Ah, todas as damas das famílias importantes mandaram-lhe presentes, rezando por sua rápida recuperação." Em sua cabeça ela pensa: "As mesmas famílias que inventam rumores e falam mal de mim?" Em seguida, seu pai entra em seu quarto, e em um gesto de preocupação põe a mão em sua testa, perguntando: "Você está acordada?" A deixando sem reação por receber um toque de seu pai em sua testa, aquele homem que sempre manteve distância e frio quanto a ela, que sente um conforto e um pouco de alegria em seu coração, o que a faz se perguntar em sua cabeça: "Eu ainda estou sonhando?" Em seguida ele diz: "Descanse um pouco", e logo sai de seu quarto. Então ela diz em sua mente: "Como eu pensava, ele logo saiu. Não devo ter muitas esperanças. Um pai frio que nem se preocupa com sua filha doente. Ele provavelmente só veio aqui por causa das aparências." Após seu descanso, nossa protagonista, falando com ela mesma, diz: "O que percebi enquanto estava doente foi que as flores e as cartas foram todas enviadas aqui por causa da reputação de meu pai. Nem sequer uma única destas pessoas realmente se preocupa comigo. Como era de se esperar, eu não sou nada sem o dinheiro e a influência de meu pai." A empregada interrompe seu pensamento dizendo: "Milady, você realmente vai responder a todas essas cartas?" Jubelian diz: "Sim. Todos eles os enviaram porque estavam preocupados comigo. É apenas uma forma de responder pessoalmente." Em seu pensamento ela fala: "A começar pela minha reputação, preciso reconstruir minha terrível imagem a partir de todas as coisas mais que fiz." Em seguida ela resolve estudar, o que assusta as empregadas por ela nunca antes ter pegado um livro para ler. Em seus pensamentos ela diz: "O pai não vai passar o seu ducado para mim. Então eu preciso aprender a administrar a quantidade de dinheiro aceitável que vou herdar em seu lugar." Em outro momento, a caminho da biblioteca cheia de livros em seus braços, ela fala consigo: "Estudar é tão entediante. Isto é o que eu recebo por ter negligenciado meus estudos por tanto tempo. É como eu tivesse ficado 10 anos mais velha." Tentando espantar o desânimo, ela fala: "Não. Preciso me esforçar para me tornar independente." Ao chegar na biblioteca, ela se depara com aquele belo homem tomando chá enquanto lê um livro, uma típica pessoa culta. Ambos ficam surpresos um com o outro,
Então ela o cumprimenta de forma meio exaltada pelo susto enquanto quase deixa todos os livros caírem. Pai. Bom dia. Em seu pensamento ela fala, eu nunca pensei que o pai estivesse na biblioteca. Seu pai, no entanto, a corrige dizendo, não é de manhã, é de tarde. Meio para baixo Jubelian fala, você está certo. Eu me enganei. Ele olhando em seus braços pergunta, isso é sobre gestão de território? A protagonista responde, eu estava me perguntando que tipo de trabalho você faz como Lorde. Seu pai continua, por que você quer saber isso? Em sua cabeça a protagonista fala soando frio, ele acha que quero tomar posse do patrimônio dele? Então resolve falar foi pura curiosidade eu não tinha nenhuma razão por trás disso. Ele então fala para ela sentar, que enquanto senta lembra a orientação do médico, evite o estresse e mantenha-se relaxada. E ela diz para si mesma, relaxada? Estou tão estressada que estou ficando com azia. Achei que tinha sorrido de forma bastante convincente. Isto é tão difícil. E seu pai lhe diz, você sabe quais são os 3 elementos que compõem uma propriedade rural? Ela fica um pouco confusa por sua pergunta, contudo ela responde, estabelecer a terra assim como a ordem pública, que é o fundamento da propriedade. O senhor que é o protetor da propriedade e os súditos, que são responsáveis pela produção. Ele então a elogia enquanto a observa e toma seu chá dizendo, muito bem. Jubelian responde, bem, eu li o livro inteiro. Em seguida ele começa vários questionamentos sobre os assuntos do livro com a protagonista, que se pergunta por dentro, o que? Por que de repente é hora do interrogatório? Pai, por que você está fazendo isso comigo? Que depois de algumas horas de perguntas incessante é interrompido pela chegada de um convidado que é informado pelo seu mordomo, que comemora por dentro dizendo, finalmente liberdade. Que após seu pai olhar, abaixa a cabeça rapidamente fingindo ler o livro, dizendo a si que precisa evitar contato visual. Que antes de sair dá um livro grosso para ela ler de estratégia e táticas. Logo ao anoitecer vemos nossa protagonista chorando por dentro enquanto abaixa a cabeça, dizendo que ainda precisa ler mais 3 volumes, e não pode exatamente deixar de lê-los já que foi o seu pai que deu. Então durante o momento que está de cabeça baixa ela vê em meio aos livros um pingente brilhante, e resolve ir entregar ao seu pai. Enquanto caminha ela se pergunta, será que ele está em seu escritório? Então ela ouve de repente uma pessoa falando de forma exaltada aos gritos, pare de tentar me convencer. Enquanto seu pai responde, não estou te convencendo, estou te avisando. Jubelian rapidamente se esconde, e a pessoa continua a falar alto, não enfie o nariz onde ele não pertence, a protagonista fala com ela mesma, e pensar que eu poderia ver meu pai discutir com alguém. Preciso devolver o pingente à biblioteca e voltar. Então ela ouve o nome da pessoa que está discutindo com seu pai, em tom de advertência sendo dito pelo pai dela. Max. Vemos então a mesma pessoa que na loja de armas, mandou nossa protagonista cair fora, enquanto ela estava admirando a beleza dele, causando uma raiva em nossa protagonista que tentou se vingar comprando o item que ele estava em mãos. E no final de tudo acabou pelas suas confusões comprando uma caixa inteira de polidores de armaduras sem conseguir se vingar. Logo após ouvir o nome da pessoa, a curiosidade de Jubelian é mais forte e ela decide dar uma espiadinha, se perguntando quem é, e pensando, eles são suficientemente próximos para que o pai o chame pelo primeiro nome? Ele não parece um cavaleiro, ele é um mercenário? E notando ser observado por alguém ele se vira rapidamente. Enquanto ela fala para si com o coração dando uma pequena palpitada e surpresa, espere. Aquele cara. Ele é o cara bonito da loja de armaduras. Seu pai então continua dizendo a ele, a lâmina deve ser usada para proteger aqueles preciosos para você, não apenas para matar.
Parece que você esqueceu esse princípio básico. Max de forma meio arrogante fala, mestre. De que adianta ter uma fraqueza como essa? E a protagonista ouvindo-se pergunta, mestre? Eu nunca soube que o pai tinha um aprendiz. Às vezes, as pessoas se tornam muito mais fortes a fim de proteger essa fraqueza. E Max se rebate, que bobagem. Estou ocupado, por isso vou andando. Jubilee ouvindo, fala em sua mente, uau. É difícil de acreditar, mas o aluno é ainda mais rude do que o seu mestre. E o Duque continua falando, um dia você encontrará alguém assim. Alguém que você quer proteger. E a protagonista escutando no canto ouve aquilo e se pergunta. Alguém que você quer proteger? O pai tinha alguém assim? O homem que deixou sua única filha para morrer. Logo o protagonista fala para ele, eu não sei sobre alguém que eu quero proteger. Mas eu acho que encontrei um rato. E nossa protagonista, sem entender que ele estava se referindo a uma pessoa que estava ouvindo a conversa escondida, no caso ela mesma, fica falando em sua cabeça, um rato? Há um rato aqui? Odeio ratos mais que tudo. E Max pegando sua espada diz ao seu mestre, permita-me cuidar disso. E ela em sua mente continua falando, sim. Por favor faça isso. Enquanto corre perigo de vida. Logo em seguida o Duque engrossa a voz subindo o tom dizendo. Não faça isso. Se você tocar nela. Mesmo que seja você. Eu não mostrarei misericórdia. E nossa protagonista continua pensando, pai, por que está fazendo isso? Eu não aguento mais. Não se aguentando e curiosa, nossa protagonista resolve olhar mais uma vez para saber o que estava acontecendo, e vendo os dois se encarando, eles então notam os olhares para eles, e se viram para ver quem é, que rapidamente se esconde novamente. Em seguida nossa protagonista, sorrindo de nervoso e sem graça por quase ter sido pega novamente, fala consigo enquanto sai dali. Eu acho que, por enquanto vou voltar. Minha vida é muito preciosa, afinal de contas. Eu lhe darei o pingente depois. Então seu pai, percebendo que ela havia saído, continua falando, Max, você vai continuar a chamá-la assim mesmo sabendo quem ela é? E nosso protagonista vira o rosto sem jeito respondendo, estava muito escuro para saber. E em sua mente ele diz, há apenas uma pessoa sobre a qual você seria tão sensível. Então ele lembra quando conheceu seu mestre, já faz 10 anos que ele começou a me ensinar a usar a lâmina. Dizendo, eu lhe ensinarei a usar a lâmina a partir de hoje, para que você possa sobreviver por conta própria. Max fala, sei muito bem como este homem pode ser frio e rigoroso. Mas a única vez que baixou a guarda. E Max fala o nome de nossa protagonista. E o Duque concorda com um sorriso no rosto, está certo, ela é a minha filha. Max em sua cabeça fala, eu não entendo, e pensar que uma pessoa assim teria uma fraqueza tão grande, eu nunca vou acabar como você. Então ele sai enquanto o Duque chama o seu nome, e o Duque lembra quando de um momento em seu passado, a mãe de Max em seu leito de morte fala, Senhor Legis, por favor proteja essa criança, até que ele possa cuidar de si mesmo. Ele responde, como você ordenar. Então ela volta suas palavras ao filho dizendo, Max, você deve sobreviver, com sua voz já sem forças, e no funeral de sua mãe ele ouviu, eu sabia que isto aconteceria no momento em que ela perdesse o favor do imperador. Pensando bem, para alguém que supostamente era mãe do império, este funeral não é patético demais? Não havia como ajudá-la. Ela era uma mulher fraca. Esses foram os comentários das pessoas durante o enterro e o último adeus à sua mãe naquele dia chuvoso. O Duque Legis fala enquanto Max sai, eu já fui o mesmo que você. Mas, o que você não sabe é...
A minha filha foi a única razão para que eu possa viver sem me tornar um monstro. Tenho certeza de que um dia você conhecerá alguém que significa o mundo para você também. Em outro local, nossa inocente protagonista conversando com a empregada fala sobre o rato enquanto fica enrolada no lençol, e a empregada fala, mas as pessoas que contratamos da última vez, disseram que pegaram cada um deles. E Jubelian continua, eles devem ter perdido alguns porque a casa é muito grande. Logo a empregada responde, por favor não se preocupe. Eu direi ao mordomo. E a apavorada protagonista diz, precisamos pegá-los agora mesmo. Eles começarão a se reproduzir se nos deixarmos por conta própria. Em outro momento o mordomo informa ao duque que Jubelian está com medo dos ratos, porém ele havia designado alguns criados para pegar os ratos, mas não encontraram nenhum rato até agora. E em seu pensamento o duque fala, parece que ela entendeu mal minha conversa com o Maxi. É claro que eles não conseguiram pegar nenhum rato. Não há nenhum. E dirigindo a palavra ao mordomo o duque fala, como está indo a lista de potenciais pretendentes da Jubelian? Que responde, estamos coletando informações sobre as famílias, a aparência, o dinheiro e a reputação das pessoas. Devemos terminar hoje. Continuando ele diz, e Sr. Mikhail enviou outra carta. Rapidamente um ar assassino toma conta do local e o duque com um semblante obscuro e olhar agressivo diz, Mikhail? O que esse bastardo quer? E aí, vocês curtiram? Se quiserem, continuação dessa obra, falem nos comentários por favor. Pois o único jeito de saber se devo continuar dando prioridade à obra, são os comentários pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 5 e 6 da obra, sendo a parte 4 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar, obrigado e até a próxima.